Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje, dia 19 de janeiro, estamos começando mais um vídeo para falarmos aí do Winfoot Índice Futuro. Lembrando que nós utilizamos aí o contrato perpétuo sem os ajustes e também sem os splits. Só queria deixar um recadinho para você que acompanha as análises, que a partir de agora a gente tem aí a análise de papéis também personalizado, tá? Então, se você é um investidor de longo prazo, costuma comprar e vender ações aí na B3, a gente pode fazer uma análise bem detalhada para você, te enviar por vídeo, né? Então, se você tiver interesse, basta entrar em contato aí pelo e-mail que está marcado na sua tela, gráficokefala@gmail.com. Aí você vai falar para a gente qual é o papel, qual é a ação que você tem interesse em comprar ou vender. De repente, a sua corretora indicou a compra ou a venda de alguma empresa, então você pode, de repente, saber o melhor momento para estar executando essa ação. Lembrando, né, deixando o disclaimer que isso não é uma recomendação, a gente trabalha apenas com as probabilidades, tá? Então vamos lá falar do Winfoot. Só para a gente recapitular, eu vou colocar aqui o gráfico anual, né, o gráfico de 12 meses, até para a gente poder ter uma noção do que acontece a longo prazo aí na nossa bolsa de valores. Então nós estamos numa tendência de alta, tá? Dentro aí do gráfico anual do mini índice. E o que a gente tem aqui agora, porque muitos investidores e muitos traders também esperavam aí já uma correção aí para início de ano. Mas nós temos dois pivôs importantes aqui dentro da movimentação, tá, do mini índice, que seriam esses dois aqui, tá? Este pivôzinho com este pivô. Dentro dessa movimentação, o mini índice acabou pegando, né, capturando alguns alvos, a gente vai falar deles agora, e por isso talvez, né, ele ainda não tenha iniciado a sua correção mais aguda aí que muitos traders e muitos investidores vêm esperando, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o primeiro pivôzinho, né, no qual ele fez aí a sua movimentação, pegando este fundo aqui com este topinho, tá? Então o que a gente vai perceber? O mini índice acabou capturando através deste pivô o primeiro alvo, tá? O segundo alvo e o terceiro. E notem que nós temos ainda um quarto alvo a ser capturado na região dos 172.670. Isso baseado neste primeiro pivôzinho que nós temos aqui. Pelo TradingView, o mini índice está plotado aqui desde 2005, tá? Então, dentro deste pivô, já foram capturados, aí, como eu acabei de mencionar, 3 alvos, tá? Restando aí, então, mais um alvo aqui na região dos 172 mil, seria o quarto alvo por esse primeiro pivôzinho aqui que a gente está comentando. E nós temos um outro pivô mais recente, que seria este pivôzinho aqui, tá? Perdão, deixa eu fazer corretamente. Seria este pivôzinho aqui, tá? Ó. A gente vai plotar este pivôzinho aqui para vocês. E a gente vai perceber que dentro desse pivô mais recente, ele acabou deixando aí para ser capturado um terceiro alvo. Então a gente vai pegar o fundo desta barra com o topo desta daqui. E dentro dessa movimentação mais curta, eu já vou dar o zoom para vocês, ele acabou capturando então o primeiro alvo, deixa eu colocar aqui, tá? Primeiro alvo em 152.015, segundo alvo em 159.795 e restando então um terceiro alvo também em 172.385. Notem que o terceiro alvo praticamente conflui com o quarto alvo do primeiro pivô. Então, muito provavelmente o mini índice ele deve capturar este 172 mil ou região para depois, talvez, né, começar aí uma correção um pouco mais aguda que os traders vêm esperando aí dentro da movimentação do início do ano, tá? Então, partindo aí deste princípio, né, e colocando todo mundo na mesma página, a gente vai descer então aqui para o gráfico diário já para falar de day trade, né, que é o que interessa e que é o título do vídeo também, tá? Notem que o terceiro alvo aqui está bem próximo, né, pessoal? A gente fechou aí na sexta-feira 166.315 pontos, e o alvo está lá em 172 mil, né? Ou seja, 6 mil pontinhos aí para poder cravar aí o terceiro alvo da última movimentação pelo gráfico anual, gráfico de longo prazo, tá? Então, o que o mini índice deixou para a gente aí, então, na movimentação de sexta-feira? Ele acabou fazendo aí um dia corretivo, a gente vai passar alguns pontos principais aqui para vocês, tá? Primeiro ponto principal é que este candle aqui, ele teve um volume de negociação
bastante alto e o maior, né, das últimas movimentações aí dentro do mini índice, tá? E a gente vai perceber que o fechamento de sexta-feira, ele se deu acima deste candle que teve este volume maior de negociação. Então, o que a gente espera, né, pro mini índice a partir de hoje? Que se ele não invadir este candle aqui, né, e principalmente não perder este candle de ignição, que também teve um volume bastante considerável dentro da movimentação, não foi maior do que o volume vendedor, mas foi um volume que se destacou bastante e o fechamento de sexta se deu acima deste que foi o maior volume de venda. Então, ele não engolfando, né, este candle de ignição, a gente espera que o mini índice ou ele lateralize, né? Deixa eu limpar aqui o gráfico para ficar mais interessante, ou que ele lateralize até a nossa média de 20 períodos encontrar ele novamente, assim como se deu aqui atrás, ou então ele já continue o seu movimento altista, tá? Ele não perdendo, então, como eu falei, este topinho aqui e não engolfando o maior volume comprador, a gente tem a possibilidade dele continuar subindo. Caso ele queira fazer um movimento já de correção, ele pode vir buscar, então, aí a nossa média de 20 períodos, tá? Que está aqui na região dos 164 mil, que é um suporte para a gente a partir de agora, tá? Lembrando também que o topo, esse topinho aqui do volume vendedor, né, do candle vendedor, é muito importante. Este topo aqui, ele está lá no fechamento, foi 158 mil, 158 mil com 0,15 pontos, tá? Ou seja, ele teria que perder aqui dos 166 mil, ele teria que perder aí 6 mil, 7, 8 mil pontos para poder estar alcançando aí este patamar, tá? Do fechamento, tá? Então, já a abertura, que foi aqui em 165 mil, ele está apenas 1.000 pontinhos aí para começar a invadir este candle. Então, a partir dos 166 mil aqui, a gente tem que ficar já com bastante cautela, porque ele pode querer engolfar o candle que deu o rompimento da máxima histórica, né? E querer vir buscar um suporte aqui na nossa média de 20, que está lá em 164. Então, bastante atenção, caso ele perca, ele está fechado exatamente numa região de suporte aqui, né? Vamos pegar essa abertura só para a gente entender qual que é o valor correto aqui, que ele não deveria, né, perder, que seria o suporte máximo aí, né? A abertura foi 165.250. Então, esse seria o valor aí no qual ele deveria se segurar, né, para ter uma continuidade altista. Vamos cair aqui para o gráfico de 1 hora, entender a movimentação aí de sexta-feira, tá? Ele está querendo deixar aí, na verdade ele fez um pivôzinho de baixa dentro dessa movimentação, pegando este topo aqui, né? Então ele fez um pivôzinho de baixa. Nós vamos plotar aí, né, projetar aí os alvos deste pivôzinho e ver o que já foi capturado e o que ele pode estar realizando para o dia de hoje. Então notem que ele já capturou os 3 primeiros alvos aqui dentro dessa movimentação de queda, tá? 1, 2, 3 alvos, tá? E ele está aqui acabando de sofrer dificuldade de romper, né, ou voltar acima da nossa média de 20 períodos. Caso ele não consiga se manter acima e queira continuar esse movimento corretivo, nós ainda temos um quarto alvo aqui de possível captura, né, que seria a região dos 165.040, 165 bola. E depois ele poderia ir lá no 164, no qual a gente falou que é uma região de bastante atenção aí, né? E seria um dos últimos suportes aí, no qual ele não deveria perder para continuar o seu movimento de alta. Notem que a gente tem até um gapzinho, né, aqui atrás. Ele foi ligeiramente fechado aqui por essa queda rápida que teve aqui no mercado, mas pode ser que ele queira ou tenha interesse de buscar essa região aqui antes de continuar a subir, tá? Então, bastante atenção, caso ele perca aqui os 165.855, que foi o terceiro alvo, porque ele pode vir buscar, né, ele pode perder desidratar mais 800 pontinhos aqui e vir buscar os 165 mil bola, tá? Isso seria para uma continuidade do movimento de sexta-feira, tá? Caso ele não faça esse movimento, eu acho mais interessante, caso ele comece a subir a partir daqui, a gente pode dar uma olhadinha no 15 minutos e ver se a gente consegue projetar aqui um pivôzinho de alta, tá? No caso, ele acabou deixando. É uma lateralidade, né? É fato que aqui acabou lateralizando aí na movimentação do final do pregão de sexta-feira, mas nós podemos tentar projetar aqui, ó, este pivôzinho aqui, tá? Ó, e deixar aí uma expectativa, caso ele continue, né? Caso já tenha encerrado a movimentação de correção e volte a subir para o dia de hoje. Então, nós podemos pegar este fundinho aqui,
com o rompimento deste topo, tá? E aí nós vamos ter então os alvos para cima. Qual seria aí o primeiro alvo, né? Eu vou deixar marcadinho aqui para vocês, para ficar mais fácil, tá? Os 3 alvos aí no qual ele poderia capturar e de repente até voltar a cair, né, dentro do pregão de hoje. Então ele pode vir buscar, antes de voltar a cair, os 166.755, 166.900 e depois ele passaria para cima dos 167.000, atingiria lá os 135.000, 135 pontos, né? 167, 135, e de repente a partir dessa região que é o último fundinho aqui, né, que foi perdido, né, desse cotovelo, né, do pivôzinho que ele deixou aqui pra gente, e a partir daqui ele poderia voltar a cair, ou seja, ele pode buscar liquidez nesta região, tá? Para depois voltar ao seu movimento corretivo de sexta-feira. Então temos os alvos para baixo, caso ele já continue, né, a correção, e visto que inclusive a nossa média de 50 períodos aqui foi onde ele exatamente tocou, então ele pode querer fazer mais, esticar mais uma pernada para baixo, né? Então ele tocou a nossa médiazinha aqui, ele pode simplesmente fazer essa movimentação aqui e buscar lá o quarto alvo, que a gente acabou de falar pelos 60 minutos, tá? Mas caso ele resolva aí fazer uma busca de liquidez antes disso, então ele deveria vir aqui próximo, né, dos 167.000 com 100 pontos antes de fazer essa correção, tá? Então ele buscaria a liquidez aqui e depois ele continuaria o movimento de queda de sexta-feira. Bacana? Pessoal, então os pontos para o day trade, né, para o operador aí para o dia de hoje são esses, tá? Lembrando aí, né, que se você compra e vende ações dentro da nossa B3, quer um vídeo personalizado aí do papel que você está interessado em comprar ou vender, faça contato com a gente através do gráfico que fala @gmail.com. A gente vai enviar uma análise aí detalhada para você por vídeo, tá? Lembrando que não é uma recomendação, né? Deixando o disclaimer aí. E sim, a gente trabalha com as probabilidades. A gente vai enviar para vocês aí a maior probabilidade para o seu papel, tá ok? Então, para quem vai operar no dia de hoje, eu desejo bons negócios. Um grande abraço e eu fui!